Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Nutrinto e hoje eu vou nutrir vocês com informações a respeito da flexibilidade que é o nosso trabalho de ser nutricionista clínico. Como vocês sabem, tá tendo a Copa do Mundo agora, lá nos Estados Unidos, México e Canadá, e era uma coisa que eu sempre sonhei, era ter um trabalho que me possibilitasse acompanhar jogos da Copa do Mundo, até mesmo alguns jogos das Olimpíadas, sem precisar ficar pedindo pro chefe, permissão pro chefe, sabe, pra poder fazer isso. Eu lembro que 2018, na Copa de 2018, na Copa de 2018 eu trabalhava no hotel, e os jogos daquela época era a Copa era na Rússia, e os jogos da Copa era bem à tarde, era o horário que eu trabalhava no período matinal e um pouco do diurno. E os jogos do Brasil sempre caía ali mais ou menos 1 a 2 horas da tarde, que é o período que eu estava trabalhando. E a gente tinha que assistir no trabalho. E era até que legal, era legal, porque o pessoal fazia uns lanches, comes e bebes. Lembro que teve um crepe, fizeram um crepe, levaram uma empresa lá de crepe e tudo mais. Só que, pô, é legal assistir com a sua família, não é mesmo? Com os amigos, com o namorado, namorada, familiares. E era uma coisa que eu ficava assim, putz, meu, é uma data que acontece de 4 em 4 anos e eu tenho que depender de um chefe para poder assistir os jogos e na maioria das vezes nem dava, né? Eu tinha que cumprir o trabalho como a maioria das pessoas, né? Grande parte das pessoas. E isso era uma coisa que eu ficava pensativo. Falei, pô, meu. E naquela época eu não estava fazendo nutrição, né? Tava fazendo outro curso, tava fazendo lazer e turismo, lá na USP também. Trabalhava no hotel, era recepcionista e ganhava bem. Naquela época eu ganhava R$ 1.700. Naquela época era bem mais dinheiro do que é hoje, 2018, né? R$ 1.700 era muito mais dinheiro. E era meu primeiro trabalho, era CLT. E era CLT, a famosa escala 6 por 1. Nem era 6 por 1, né? Porque não tinha todo domingo era folga, não, era por escala. Eu folgava às vezes numa terça, numa segunda, um sábado por mês, um domingo por mês. Era bem escala 6 por 1 mesmo, né? E isso era muito desgastante, porque eu só tinha uma folga na semana, que eu tinha que resolver todas as minhas coisas, a minha vida. E aí, quando tinha esses jogos, essas datas, pô, tinha que passar trabalhando. Eu lembro que eu fiquei um ano trabalhando, fiquei 1 ano e 1 mês. Eu trabalhei no Natal, eu foguei no Ano Novo. Tinha essa possibilidade, né? Quem trabalhava no Natal ficava no Ano Novo, quem folgava no Ano Novo trabalhava no Natal. Não. Vocês entenderam, né? Quem folgava no Ano Novo trabalhava no Natal, e quem trabalhava no Natal folgava no Ano Novo. E agora, com essa Copa, né, eu já formado, pô, eu consigo assistir todos os jogos, por exemplo, se eu quiser, né? Claro que a vida não é brigadeiro, não é um doce. A gente tem que só fazer o que a gente gosta, né? Mas a maioria dos jogos, assim, por exemplo, assisti agora Inglaterra. Eu tô no consultório, né? Mas não tava tendo paciente. Inglaterra e República Democrática do Congo, consegui assistir um pouquinho, mas, pô, todos os jogos do Brasil eu assisti em casa, com a minha família. Primeiro jogo eu assisti na minha casa, no segundo jogo eu assisti na minha sogra, terceiro jogo eu assisti na minha cunhada e o quarto jogo eu assisti na minha avó. E isso é muito bom, porque era uma coisa que eu desejava no passado e eu quis isso como meta, de poder fazer a minha agenda. E isso é o que é um ponto positivo que eu enxergo quando você é nutricionista e é da parte clínica, parte esportiva, porque você faz a sua agenda, você marca os pacientes nos melhores horários para você. É claro que sempre tem que combinar com o horário do paciente, né? Eu sempre dou prioridade para o paciente. Mas, por exemplo, se eu quisesse trabalhar também, eu poderia trabalhar, enfim. Pô, é muito bom você ser o seu próprio chefe. Ter uns pontos positivos, pontos negativos, né? Depois eu posso linkar aqui os pontos negativos, que é um deles, por exemplo, a incerteza de como vai ser o seu faturamento do mês. Hoje é dia 1º, é um novo mês, o game se reinicia. Eu tenho que correr atrás, tenho que matar um novo leão aí para poder me sustentar.
Esse é o ponto negativo, né? Você fica com essa incerteza, essa dor de cabeça, mas um dos pontos positivos é essa flexibilidade de eu montar a minha agenda e poder assistir os jogos da Copa com o que eu quiser, onde eu quiser, sabe? Eu que faça a minha agenda. Eu até eu vi uma colega minha que é nutricionista e que trabalha numa empresa que vai ter que assistir trabalhando na empresa. Aí é complicado, né? Eu sei que, pô, é legal, ó, as empresas elas param para assistir, fazem uma pipoquinha e tudo mais, mas ou você vai ter que pagar aquela hora, por exemplo, se é 1 hora de jogo, 2 horas de jogo, você vai ter que pagar essa hora depois, ou você vai ter que trabalhar mais de alguma maneira, sabe? Nunca vai ser, ai, 2 horinhas assim de graça. Eu, por exemplo, trabalhei, fiz estágio no Carrefour. Isso foi em 2022, né? Na última Copa 2022, eu estava fazendo estágio no Carrefour. E os jogos eram à tarde novamente. Só que à tarde, tipo, 3 horas, 4 horas, e meu estágio era das 8 às 2. Eu saía às 2, já ia embora. E já conseguia assistir todos os jogos. Assistir todos os jogos porque o estágio não pegava os horários do jogo naquela época. E isso foi bom. Mas os funcionários do Carrefour, putz, meu. Assim, eles fazem uma placa gigante, assim, ó, chamando os clientes, e eu fico só pensando, caraca, coitado dos trabalhadores, porque eu já estive do outro lado, e, pô, eles poderiam, né, fechar, pelo menos durante o momento do jogo ali, ou, enfim, né, cada profissão tem seus prós e contras, e, pô, ser CLT 6 por 1 hoje é complicado, porque você perde exatamente esses momentos. Eu acabei de fazer mudando agora de assunto, acabei de fazer um meeting, e depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, com um inscrito aqui no canal, Davi, obrigado Davi por ter me chamado, ele me chamou lá no Instagram para tirar dúvidas, ele está cursando nutrição, me fez várias dúvidas, ele anotou dúvidas assim, tirou comigo, fiz um vídeo com ele super da boa intenção realmente para ajudar ele assim. Pô, e eu fico muito feliz que meu canal esteja chegando em pessoas, fico aqui vendo os comentários de estar contribuindo de forma positiva, de alguma maneira, para quem está cursando no curso, para quem já se formou, enfim, para quem tem curiosidade, porque é algo que eu queria ter visto, queria ter tido isso quando eu iniciei, né, na carreira de nutrição, e não tinha esse tipo de conteúdo, e os conteúdos que tem hoje em dia, não vejo que eles fazem o que eu faço, que é, pô, eu mostrei meu relatório para ele, enfim, cara, eu realmente sou doido, assim, não falo, não abro, assim, as coisas como eu vejo, não vejo ninguém fazendo o que eu faço nesse sentido, tá, de ser tão aberto, assim, com as coisas que, teoricamente, deveriam ser privadas, né, mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, queria mostrar para vocês que nessa fase de Copa do Mundo, pô, poder assistir os jogos que eu quero, quando eu quero, por causa da minha flexibilidade no meu trabalho, é muito gratificante, tá bom? Estamos quase chegando a 530, não, chegamos a 530 inscritos, estamos quase chegando a 600, graças a vocês, então compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, e me ajude a chegar a 600 inscritos. Também me segue lá no Instagram, @nutri.igorfreire, me seguem lá, tá bom? Beijos e abraços e fui!